Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. E, dando sequência à programação de aulas dessa semana, vamos começar agora a nossa aula de história. Mas antes, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma surpresa. É sim, eu tenho uma surpresa para vocês hoje, mas eu só vou falar no final da aula. É sim, para vocês que assistirem a aula até o final, com bastante atenção, com bastante empolgação, eu vou passar essa surpresa, mas só no final da aula, ok, crianças? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, fiquem aí a postos, peguem aí o livro didático de história, lápis e borracha, e prestem bem atenção, pois nós já vamos começar a nossa aula de história. Fiquem bem atentos. Observem aí na telinha a apresentação dos slides, tá, crianças? Vamos começar agora a nossa aula. Vamos lá? Então, crianças, observem aí a agenda. Para a sala, utilizaremos o livro nas páginas 74 e 75, e para casa, cadernos de atividades, na página 19. E também uma atividade complementar no caderno. Sempre ao final da aula, não se preocupem, que eu vou explicar com mais detalhes a atividade de casa. Agora, crianças, abram o livro de vocês aí de história na página 74, ok? Página 74. O assunto de hoje, o Brasil holandês. Crianças, na aula passada de história, nós aprendemos sobre essas invasões estrangeiras aqui no nosso país. Hoje, ainda vamos continuar mencionando sobre essas invasões estrangeiras no nosso território brasileiro, porém, mais especificamente, com relação aos holandeses. Então, prestem bem atenção. O Brasil holandês. Vejam só a pergunta que segue. Em sua opinião, que razões levaram os holandeses a planejar ataques ao território do Brasil? Com certeza, crianças, eles tinham algum interesse. Eles não viriam para o território brasileiro em vão. Com certeza, eles estavam em busca de algo. Vamos descobrir qual era esse interesse dos holandeses para invadir aqui o território brasileiro? Vamos lá. Então, os holandeses invadiram o Brasil em busca de riquezas. Vejam só, em particular, o açúcar produzido no Nordeste. Como assim, professora Andréa? O açúcar, sim, crianças, porque naquela época o açúcar era o produto, era a riqueza, era uma das maiores riquezas econômicas do mundo. E estava tendo uma forte produção no Brasil. Então, esse era o real interesse dos holandeses conquistarem o território brasileiro. Era exatamente esse o objetivo. O objetivo deles em invadirem o Brasil era esse, em busca de riquezas, em particular o açúcar. Crianças, vejam só aí os holandeses invadindo o território brasileiro naquela época, foram as primeiras invasões. Agora, meus amores, eu vou apresentar para vocês um vídeo onde conta um pouco da história sobre a invasão dos holandeses no Brasil. Para que vocês tenham um melhor entendimento, vou apresentar para vocês esse vídeo, então fiquem bem atentos, prestem bem atenção. Sempre eu coloco o link dos vídeos que eu apresento nas aulas para que vocês possam assistir outras vezes. Então, vamos ouvir e ver agora o vídeo sobre a história da invasão dos holandeses no Brasil. Está abrindo, vamos aguardar aí mais alguns minutos.
Mais um pouquinho. Invasões holandesas é o nome normalmente dado ao projeto de ocupação da região nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Durante o século XVII, foram o maior conflito político-militar da colônia. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimento de escravos. As invasões holandesas no Brasil podem ser recortadas em dois grandes períodos. De 1624 a 1625, a invasão de Salvador, na Bahia. E de 1630 a 1654, a invasão de Olinda e Recife, em Pernambuco. Em 10 de maio de 1624, o almirante Jacob Wilkins, comandando 1.700 homens, atacaram e conquistaram a capital da colônia, Salvador. Em pânico, os habitantes retiraram-se para o interior. Em 1625, a Espanha enviou uma poderosa armada de 52 navios, sob o comando de Dom Fradique de Toledo Osório e do general da Armada da Costa de Portugal, Dom Manuel de Menezes. Foi a maior armada até então enviada aos mares do sul e ficou conhecida como a famosa Jornada dos Vassalos, com quase 14 mil homens. Essa expedição derrotou e expulsou os invasores holandeses em 1º de maio de 1625. Uma nova e poderosa esquadra, com 64 navios e 3.800 homens, atacaram em 1630 Pernambuco, conquistaram Olinda e depois Recife. Com a vitória, as forças holandesas foram reforçadas por um efetivo de mais de 6 mil homens, enviados da Europa para assegurar a posse da conquista. Vencida a resistência luso-brasileira, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais nomeou o conde Maurício de Nassau para administrar a conquista. Um homem culto e liberal, tolerante com a imigração de judeus e protestantes, trouxe consigo artistas e cientistas para estudar as potencialidades da terra. Preocupou-se com a recuperação da manufatura do açúcar, prejudicada pelas lutas, concedendo créditos e vendendo à asta pública os engenhos conquistados. Cuidou da questão do abastecimento e da mão de obra, da administração e promoveu ampla reforma urbanística no Recife. Em 1654, após muitos confrontos, finalmente os colonos portugueses, apoiados por Portugal e Inglaterra, conseguiram expulsar os holandeses do território brasileiro. Este movimento, que começa em 1645 com a saída de Maurício de Nassau, até 1654 com a expulsão dos holandeses, ficou conhecida como a Insurreição Pernambucana. Então, crianças, vejam só, muito interessante esse vídeo, onde nós aprendemos um pouco sobre a história dessa invasão holandesa no Brasil. Nós aprendemos, por meio do vídeo, as seguintes informações, que essa invasão holandesa, ela ocorreu no século XVII, e que foi o quê? Foi uma luta para o domínio da economia do açúcar aqui no Brasil. E nós aprendemos que o açúcar, naquela época, era uma das principais riquezas econômicas, onde a mão de obra era escrava. Na verdade, esses escravos, eles foram trazidos pelos holandeses da África. Eles são de origem africana, né? Então, e nós aprendemos também, por meio do vídeo, que, inclusive em aulas passadas também, onde nós aprendemos sobre as invasões estrangeiras no Brasil, nós também recebemos essa informação, que os holandeses, eles invadiram o Brasil por 2 vezes, e no vídeo também menciona isso. A primeira invasão ocorreu na cidade de Salvador, e a segunda invasão, nós entendemos, por meio do vídeo, que foi especificamente na cidade de Olinda e Recife, em Pernambuco. E com essa vitória, o vídeo menciona que os holandeses, eles nomearam Maurício de Nassau, um conde holandês, para administrar a cidade de Recife, para administrar essa colônia holandesa aqui no Brasil, especificamente em Recife. Junto com ele trouxe uma equipe para ajudá-lo nessa administração. Então, ele foi uma espécie de governador dessa colônia holandesa em Recife, aqui no Brasil.
Então, onde ele trouxe vários benefícios, onde a cidade cresceu bastante, desenvolveu bastante, por meio da administração de Maurício de Nassau. Vamos dar continuidade, crianças, vejam só, na página 74, observem aí a leitura. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes, exatamente como foi mencionado na apresentação do vídeo. Na primeira vez, em 1624, eles ocuparam a cidade de Salvador por 1 ano. Na segunda vez, em 1630, eles estabeleceram-se em Pernambuco e dominaram quase todo o Nordeste brasileiro durante 24 anos. Então, foi exatamente nessa segunda invasão que o Maurício de Nassau atuou como governador na cidade de Recife. Mais na frente, vamos estar entendendo um pouco melhor e conhecendo Maurício de Nassau, vamos conhecer também quais foram as melhorias que ele trouxe, que ele fez para desenvolver a cidade de Recife. Observem aí, crianças, a imagem dos holandeses invadindo Salvador em 1624, a primeira invasão, que nós aprendemos que a primeira invasão dos holandeses foi na cidade de Salvador. Vejam só agora a segunda invasão dos holandeses em Pernambuco, em 1630. Continuando no livro, vejam só, observem aí esse mapa, Brasil Colônia, ocupação holandesa no século XVII. Acompanhe aí a leitura. Nesse período, crianças, do século XVII, a capitania de Pernambuco tinha a maior produção de açúcar do mundo. Então, isso despertou o interesse dos holandeses em invadir e controlar o comércio dessa mercadoria e também o tráfico de escravizados. Eles queriam ter esse controle dessas duas situações, o comércio do açúcar e o comércio também, o tráfico de escravizados. Vejam só, crianças, aí o mapa, observem a legenda, o que está destacado na cor bege escuro está representando aí o domínio holandês até 1637. E na cor bege claro, o domínio holandês, esses locais aí, representando aí o domínio holandês durante o governo de Maurício de Nassau, que foi já na segunda invasão. As setinhas vermelhas apresentam aí, indicam aí as invasões holandesas, e as setinhas na cor azul, reforços luso-espanhóis. Ok, crianças? Vamos agora continuar. Então, vocês percebem aí o grande objetivo, o grande interesse dos holandeses em invadir o território brasileiro. Então, na verdade, o maior interesse deles era o quê? Como Pernambuco, essa capitania de Pernambuco, ela tinha a maior produção de açúcar no mundo, então isso despertou o interesse deles em conquistar, tanto que eles não desistiram, eles invadiram da primeira vez, passaram só 1 ano, foram expulsos pelos portugueses, mas eles não desistiram. Por quê? Porque realmente o açúcar, ele estava sendo uma grande economia do país, uma riqueza econômica muito grande. Então, muito importante. Então, eles não desistiram e planejaram essa invasão, conquistaram, na verdade, da segunda vez, onde eles passaram bastante tempo, e foi aí o governo de Maurício de Nassau, né, para que realmente esse interesse deles era exatamente o controle dessa economia do açúcar e o tráfico de escravos. Vamos lá, crianças, observem aí as imagens. Trouxe para vocês essas imagens, elas não têm no livro, então observem aí na telinha do tráfico de escravos no Brasil, escravos vindos da África. Vejam só como eles eram realmente escravizados. Eles eram obrigados, na verdade, a trabalhar nessa produção aí do açúcar. Inclusive, eles eram maltratados. Realmente foi uma época bem difícil. Continue aí observando
Agora, a produção do açúcar em Pernambuco, do lado esquerdo, vejam aí a imagem dessa plantação da cana-de-açúcar, um canavial, muitas pessoas trabalhando, muitos escravos. E do lado direito, observem aí o engenho, o local onde era realizada a produção desse açúcar naquela época. Continuando ainda na página 74, acompanha aí a leitura. Olinda e Recife. Mas como aconteceu a invasão? O que houve com a população que vivia no local? O invasor dominava o porto, o mar e a cidade. Os colonos luso-brasileiros dominavam o interior, as roças de mantimentos e todo o sistema produtivo. Esse impasse manteve-se até 1632. A partir de então, os holandeses conseguiram romper as linhas de resistência e dominaram todo o nordeste do estado do Brasil, da foz do Rio São Francisco até o Rio Grande. Então, por isso, inclusive, que eles passaram bastante tempo, o tempo dessa segunda invasão, onde eles dominaram o Nordeste brasileiro, mais especificamente Olinda e Recife, em Pernambuco, né, Olinda e Recife em Pernambuco, eles realmente dominaram aí toda essa região nessa época, os holandeses. Vejam só, crianças, agora, na página 75, acompanha aí a leitura na página 75. Por volta dos anos 1600, o Porto do Recife era considerado o mais movimentado do Brasil. E o povoado que ali se formou tinha cerca de 200 habitantes. Vejam só, era um dos portos mais povoados, claro, né? Era onde se concentrava a maior produção do açúcar, então, com certeza, o Porto de Recife era considerado o mais movimentado do Brasil. Durante a conquista do território, os holandeses incendiaram Olinda. Vejam só, cidade próxima do Recife, onde moravam as pessoas mais influentes da região. O resultado desse episódio foi o crescimento de Recife, que passou a ser a capital da capitania de Pernambuco. Então, nessa época, eles incendiaram Olinda, a cidade de Olinda, para que, e a consequência disso foi Recife se destacando aí, se destacou tanto que passou a ser capital do estado de Pernambuco. Vejam aí, crianças, a imagem dos holandeses incendiando a cidade de Olinda. Vejam só. Vejam aí a imagem de Recife, hoje bem desenvolvida, uma cidade litorânea, as margens aí do litoral, e que conquistou, né, com todo esse seu desenvolvimento, hoje ela representa aí a capital do estado de Pernambuco. Vejam aí a imagem do Porto de Recife naquela época, em 1600, um dos portos mais movimentados naquela época. Observem a imagem, essa imagem já tem aí no livro de vocês, na página 75. Vejam só, vista da cidade Maurícia e do Recife. Vejam só, aí o artista Franz Post fazia parte da comitiva de Maurício de Nassau e retratou aí em forma de pintura, em forma de arte, o cotidiano do Recife no século XVII. Então, vejam só como era essa rotina, como era esse cotidiano de Recife no século XVII. Ao fundo, a cidade Maurícia, símbolo da administração de Nassau. Então, vejam só aí, crianças. Observem aí essa imagem. Apresento a vocês o holandês Maurício de Nassau. Vejam só aí. Agora, crianças, ainda na página 75, vamos entender melhor, vamos conhecer melhor sobre o Maurício de Nassau, um nobre holandês no Brasil. Observem e acompanhem a leitura.
o conde holandês Maurício de Nassau aportou em Recife, no atual estado de Pernambuco, em 1637. Sua missão era governar as terras invadidas pela Holanda. Como eu mencionei para vocês no início da aula, ao decorrer aí da aula, nós, inclusive, aprendemos por meio do vídeo, onde foi apresentada essa informação, que Maurício de Nassau passou a ser o governador da cidade de Recife. Então, Nassau, ele chegou ao Recife com uma comitiva de homens ilustres que ajudaram a transformar e a modernizar a cidade. Ele trouxe muitos benefícios na parte administrativa de Recife. O que foi que ele fez? Vejam só, construindo fortalezas, pontes, jardins e palácios, eles fundaram até uma cidade chamada Maurícia. Nassau investiu em melhorias na cidade do Recife, tratou do calçamento de algumas ruas e do saneamento urbano, e proibiu que se jogasse lixo nas ruas e bagaço de cana nos rios e açudes, já que os peixes da água doce eram a principal fonte de alimentação da população pobre. Em 1644, pressionado pelos holandeses, Maurício de Nassau foi obrigado a voltar para a Europa, marcando o início de um período de guerras contra a dominação holandesa no Brasil. Então, houve aí mais um confronto entre os holandeses e portugueses, e em 1654, os portugueses e seus aliados indígenas venceram a guerra, pondo fim ao domínio holandês no Nordeste do Brasil. Então, o controle voltou para os portugueses. Então, crianças, vejam só como Maurício de Nassau, junto com a sua comitiva, eles realmente contribuíram de forma positiva para o desenvolvimento da cidade de Recife, onde houveram várias transformações, onde ocorreu um desenvolvimento positivo nessa cidade. Crianças, agora eu vou explicar sobre a atividade de casa, tá? Vejam só, nós temos atividades de casa, tanto no caderno de atividades, como no caderno. No caderno de atividades, será para vocês realizarem a resolução apenas na página 19, ok? E também teremos atividade para casa, uma atividade complementar no caderno. Sim, vocês vão copiar perguntas e respostas no caderno. Vejam só as perguntas. Vocês vão estar transcrevendo, repassando para o caderno e vão responder também no caderno. Então, crianças, a primeira questão. Os holandeses invadiram o Brasil por 2 vezes. De acordo com essa afirmativa, responda o ano e local dessas ocupações. Então, aí segue a letra A e letra B. Primeira vez, ano e local de ocupação. Segunda vez, ano e local de ocupação. Segunda questão, qual capitania no século XVII tinha a maior produção de açúcar no mundo? Terceira questão, qual era o interesse dos holandeses em invadir Pernambuco? Quarta, qual cidade foi incendiada pelos holandeses? Em que resultou esse incêndio? Quinta questão, qual foi a missão do holandês Maurício de Nassau no Brasil? Sexta questão, Nassau chegou em Recife com uma comitiva de homens ilustres. Em que eles ajudaram? E sétima questão, quais foram as melhorias na cidade de Recife feitas por Nassau? Crianças, todas essas respostas vocês vão encontrar no livro didático de vocês. Então, a orientação é: vocês vão ler novamente, marcando, compreendendo melhor, vão ler novamente os conhecimentos teóricos e vão responder as perguntas, copiando perguntas e respostas no caderno de vocês, ok, crianças? Então, na próxima aula estaremos realizando a correção dessa atividade de casa, tanto no caderno de atividades,
como no caderno de vocês, ok, meus amores? E todas as respostas, elas estão lá no livro didático, estão na apresentação também do vídeo. Então, chegou a hora de informar para vocês a surpresa. Vejam só aí, crianças, o jogo da memória de máscaras africanas. Que legal, crianças! É um jogo bem divertido, é um jogo bem animado. Vocês vão adorar. Vocês vão se divertir bastante e vão se divertir ampliando o conhecimento de vocês sobre essas máscaras africanas. Então, segue aí o link, vejam só, o link aí abaixo desse jogo de memória das máscaras africanas. Gostaram da surpresa? Tenho certeza que sim. Então, vocês acessem aí esse site e brinquem à vontade, joguem à vontade, porque esse jogo, vocês vão estar também, nesse jogo, vocês vão estar aprendendo também, vocês vão estar se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Que legal! Então, crianças, nós encerramos a nossa aula aqui, tá? Como sempre, é maravilhosa a companhia de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Façam a atividade de casa, nós estaremos realizando a correção na nossa aula ao vivo da semana, tá? E grande beijo e até a próxima aula.